Pois é, eu estava ouvindo aqui uma música que diz assim: Foi Jesus o carpinteiro, foi Jesus que a vida me deu, foi Jesus que me amou primeiro. Então, uma música linda, me parece ser de Gerson Rufino. E você deveria ouvir também todas as manhãs essa canção, né? Jesus o Nazareno, Jesus o carpinteiro, Jesus o que me amou primeiro. Amou tanto que entregou a sua vida na morte, na cruz, para me salvar, para te salvar, para perdoar todos os pecados da humanidade, para perdoar todas as coisas de errado que você fez até o dia de hoje na sua vida. Quando você pensa que tudo está perdido, que nada tem mais jeito, quando você para e fica meditando, passando por problemas, por dificuldades e você não encontra ninguém para te ajudar, você não vê ninguém para estender a mão para você, ninguém vem até a sua casa para perguntar como você está, o que você está passando. Ninguém vem oferecer não só um ombro amigo, mas uma ajuda verdadeira para lhe tirar das dificuldades que você passa, não é? E aí você fica se perguntando até quando eu vou nessa luta, nessa labuta, até quando eu vou passar, os crentes chamam de passar a prova, até quando eu vou passar por isso, até quando eu vou passar por essas dificuldades. Será que Deus está realmente do meu lado? Será que Ele aceitou o meu arrependimento, o meu pedido de perdão? Por que as pessoas que entregam a vida para Jesus são tão perseguidas? Por que as pessoas que entregam a vida para Jesus sofrem tanto? Por que há um preço tão grande nessa questão do pecado? São tantos os porquês, né? São tantos os porquês que você consegue encontrar a resposta em alguns livros da Bíblia. Se você quiser ler, por exemplo, eu tenho aqui em mãos a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 14 até o 19, que diz assim, eu vou ler para você, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 19. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, quer por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Foi pelo sangue do cordeiro que nós fomos comprados. Meu amigo, minha amiga, então se você hoje passa por problemas, se você hoje passa por dificuldades, seja eles quais forem, tá? Se apegue a essa palavra, se apegue a Jesus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que passou por coisas piores para nos dar o direito de sermos salvos e de termos os nossos pecados perdoados, né? De termos nossos pecados perdoados. Não tema, não tema. Não tema os problemas, não tema as dificuldades, não tema a doença que lhe aflige. Não tema, não tema coisa nenhuma. Não tema falta de dinheiro, falta de amizade, falta de companheirismo. Não tema, não tema abandono social, abandono da sua família, abandono de pessoas em que você já muito ajudou
e que só se lembram de você quando elas necessitam de você. Não tema, não tema, não tema. Saiba sempre que você tem um Pai no céu que está olhando por você e que está vendo esses momentos de dificuldade que você está passando. E que vai te recompensar se você continuar assim na luta, mesmo nos momentos de dificuldades, demonstrando alegria e sendo fiel à palavra do Cristo Salvador, do Jesus de Nazaré, do carpinteiro, aquele que te amou primeiro, que a vida nos deu. Não tema, não tema. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus teve uma vida, se vocês observarem, Jesus teve uma vida simples. Simples. Jesus foi criado numa aldeia chamada Nazaré. Não era uma cidade como as cidades que nós conhecemos hoje. Era uma aldeia. José tinha uma vida difícil de carpinteiro. E olha, trabalhar de carpinteiro sem ter serra elétrica, furadeira, parafusadeira e tantas outras tralhas que são usadas aí, não é? Por quem trabalha nessa área de carpintaria, não existia nada disso. Era na mão, era no formão, era no serrote, não é? Era na régua, era no machado, era na foice. E era difícil conseguir essas ferramentas porque não existia indústria que produzisse esse tipo de ferramenta. Né? O ferreiro tinha que descobrir o ferro embaixo da terra, comprar esse ferro lá de quem retirava debaixo da terra, levar, colocar no fogo, né? Até ele virar um líquido, depois moldar. O ferreiro tinha muito trabalho, então era muito caro conseguir essas ferramentas. E a vida de José não era nada fácil. A vida de Maria, a Maria, uma adolescente de 15 anos, quando teve Jesus, e aí você imagina uma família dessa vivendo numa aldeia chamada Nazaré. Né? As dificuldades que eles passaram, a dificuldade que Jesus passou quando criança. Né? Ah, mas era Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do ouro e da prata. Pois é, mas teve uma vida simples. Teve uma vida numa família pobre. Teve uma vida de pobreza. Uma vida de misericórdia. Não é? Com uma mãe dona de casa e um pai que era carpinteiro. E ele herdou do seu pai essa profissão de carpinteiro. Jesus fazia móveis de madeira, como esse que você está vendo aqui atrás, essa porta. Jesus trabalhava madeira. Até os seus 30 anos de idade, Jesus tinha uma profissão. Jesus tinha sua profissão de carpinteiro. Só depois Jesus começa a sua vida pública durante 3 anos do seu evangelismo. Mas Jesus jejuava, orava, estava sempre com Deus, vivendo a vida humana aqui nessa terra como ele viveu. Jesus vai, já na sua vida evangelística, ele vai dizer que felizes são aqueles que passam por tudo isso, porque serão agraciados, serão recompensados na vida vindoura. Mas aqueles que hoje já têm riquezas, poderes, muito dinheiro, estes aí já receberam aqui nessa vida, né? Já receberam aqui na vida a sua recompensa. E que se eles hoje são alegres, na próxima vida eles vão chorar. Você já parou para pensar nisso? Você aí que corre tanto atrás de dinheiro, tanto atrás de riquezas, você que quando está passando por problemas, por dificuldades, fica pensando por que fulano tem mais isso, mais aquilo, e eu estou seguindo Jesus e não tenho. As pessoas leem a Bíblia, as pessoas estudam, fazem teologia, as pessoas estão nas igrejas, as pessoas estão dizendo que amam Jesus, que entregam a vida para Deus, mas você já observou que as pessoas não querem passar por problemas, por dificuldades? E quando passam, ficam se maldizendo? Reflita um pouco.
Pare um pouco para pensar. E se alegre. Sabe de quê? Se alegre dos momentos de tristeza que você está passando agora com a perca do ente querido, de uma pessoa que você amava. Se alegre porque você vai ver ele na próxima vida. Porque tanto ele que morreu, como você, tem a promessa da vida eterna, tem a promessa da salvação, tem a promessa de ser ressuscitado no último dia, como Jesus falou. Você não vai morrer e vai ficar eternamente enterrado na terra. Não, você será ressuscitado. Você vai ouvir aquela voz doce de Jesus chamando o seu nome, como ele foi até a porta do túmulo e chamou Lázaro. Vem para fora. Se alegre. Se você está passando por esses momentos difíceis, por essas dificuldades, fique alegre. Não fique triste. Não fique triste. Saiba que Jesus te amou primeiro. É aquele Jesus, o carpinteiro, que a vida lhe deu. Ele deu a vida dele por cada um de nós. Por nós que o amamos, por nós que entregamos também a nossa vida pela vida dele, para vivermos como ele viveu. Esse Jesus maravilhoso que hoje está sentado à direita do trono de Deus e que há de voltar bem em breve para julgar os vivos e os mortos. Que bom aqueles que ainda estiverem vivos quando ele voltar, porque não passaram pela dor da morte. Ainda existe essa promessa também. Eu sei que você fica... Tem pessoas que não aguentam o peso, não é? Que ficam tristes, que se desesperam, que entram em depressão, que chegam ao fundo do poço e às vezes tiram a própria vida por não acreditarem que um dia sairão do sofrimento, sairão da masmorra, que um dia suas dificuldades acabarão. Sempre que você estiver passando por esses momentos na sua vida, não se desespere. Tenha aquilo que Deus quer que você tenha, que é paciência. Tenha paciência, tenha calma. As coisas vão se resolver. Há sempre um dia após o outro. Se hoje é o seu dia de tristeza, amanhã o seu dia pode ser de alegria. Se hoje é o seu dia de dificuldades, amanhã ele poderá ser de bonança. Se hoje você está doente, amanhã você pode estar saudável. Creia, acredite, tenha fé. Passe pelas dificuldades que você passar, mas tendo fé no Salvador. E diga sempre para si mesmo: eu vencerei o mundo como Jesus também venceu. Ele fez essa promessa para mim. E ele disse, e ele pediu que eu vencesse o mundo assim como ele venceu. E para aqueles que estão em Jesus, o mundo não oferece coisas boas. O mundo vai sempre oferecer traições, o mundo vai sempre oferecer pedradas, o mundo vai sempre oferecer coisas ruins, dificuldades. E você deve passar por todos esses problemas crendo e alegre, sofrendo, mas ao mesmo tempo alegre. Sabe por quê? Porque tudo isso está para acabar. Porque Jesus tem para você algo maravilhoso, inimaginável para te dar. Fica essa palavra hoje, tá bom? Um abraço para você. Me siga aqui no meu canal, aperte o sininho. Todos os dias que a gente vai ter um vídeo desse, falando um pouco de Bíblia, falando de Jesus, falando da vida, falando do cotidiano, não é? Vou estar sempre aqui do seu lado, tá bom? Um grande abraço. Fique em paz.